Seja bem-vindo ao canal Josias Dias. É uma honra e um prazer para mim ter você aí na minha companhia, interagindo comigo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente para Ele, seja dada a honra, a glória e todo o louvor, todo o amém, todo graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. Peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe o teu comentário, o teu joinha, amém? Se você ainda não é inscrito no canal Josias Dias, é de graça, não paga nada, se inscreva em nome de Jesus, amém? Meus amados, meus queridos, vamos aprender não do irmão Josias, mas do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui como canal de bênção para você. Estou aqui como instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, que o Espírito Santo de Deus me use para você no Jesus. E o que Deus tem para mim, para você, é esse tema aí: pregador de versículo isolado da Bíblia. Isso mesmo, pregador de versículo isolado da Bíblia. Quem são os pregadores? Os pregadores de versículo isolado da Bíblia são todos os pregadores de dízimo, são todos aqueles que pregam que quem não dá o dízimo é ladrão. Todos que pregam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Todos esses que pregam isso, que diz que você é ladrão de Deus porque não está dando 10% do seu dinheiro, esses daí são pregadores, guarde isso, são pregadores de versículos isolados da Bíblia. Porque, vamos para a Bíblia, eles pegam Malaquias 3:10, né? Malaquias 3:10 é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Malaquias 3:8-10 é o texto bom de se ganhar dinheiro. Foi pregando Malaquias 3:8-10 que o sistema religioso fizeram os grandes templos, né? Os líderes se enriqueceram pregando isso aqui, porque muitos têm a mania de acreditar em tudo aquilo que o seu líder prega. E muitos preferem dizer amém para o que o seu líder está ensinando do que dizer amém para o que a Bíblia está dizendo. Então, tudo aquilo que eu lhe ensinar, tudo aquilo que eu pregar aqui nesta plataforma, você só diga amém se eu estiver falando pelo Espírito Santo, se eu estiver falando em harmonia com a Bíblia. Porque quando se trata de Bíblia, tudo que se prega tem que ter base bíblica. Tudo. Nenhum pregador pode pregar o que acha, o que pensa, se o texto está dizendo outra coisa. Então, pregador de versículo isolado da Bíblia são todos aqueles que lê Malaquias 3:8-10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei que te roubamos nos dízimos das ofertas alçadas. Aí o 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer de prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vai. Esse versículo de Malaquias é o versículo mais pregado nas congregações. Aliás, Malaquias 3:8-10 tem sido o hino nacional do sistema religioso, né? É a galinha dos ovos de ouro. Agora, meu amado, Malaquias 3:8, quando diz roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos nos dias das ofertas. O líder prega esse processo e aí, está na Bíblia que você é ladrão. Você é uma ladrona, um ladrão, porque você não está dando o dízimo, está na Bíblia. Aqui em Malaquias está chamando de ladrão quem não está dando o dízimo. Está na Bíblia? Tá, mas quem é, meu amigo? Quem é que está roubando? E quem é que está sendo roubado aqui em Malaquias 3:8-10? Quem é pregador de dízimo? Que está roubando?
E quem é que está sendo roubado? Quem é que está sendo roubado aqui em Malaquias 3, 8, 10? É? Quem? Deus não disse isso para quem estava dando o dízimo. Não, senhor, não, senhora. Deus disse isso, através do profeta Malaquias, para quem estava recebendo os dízimos. E quem era que estava recebendo os dízimos? Os líderes espirituais, os sacerdotes. O ladrão aqui de Malaquias 3, 8, 10 são os líderes. Eram os sacerdotes que recebiam os dízimos. Porque ele não estava dando os dízimos para os órfãos, que os dízimos eram para os órfãos. Era para as viúvas, para os estrangeiros, para os pobres. Aqui em Malaquias 3, 8, 10, pobre não dizimava porque os dízimos eram direcionados para eles. Viúva não dizimava porque os dízimos eram para as viúvas desamparadas. Órfão não dizimava porque os dízimos eram para eles. Era para os levitas. Era para os estrangeiros. Então, essa classe de pessoas não dizimava porque os dízimos eram para eles. 11 tribos dizimavam para a tribo de Levi. E esse dízimo era para ele. Agora, os pregadores de versículo isolado da Bíblia, pega só isso aqui, ó, é fácil enrolar e enganar você. Se você é mal analfabeto de Bíblia, não examina a Escritura. Então, tudo aquilo que eu te ensinar, tudo aquilo que alguém te ensinar a pregar para você, você tem a obrigação de examinar as Escrituras. Tem a obrigação, é dever seu, de conferir nas Escrituras. Porque quando se trata de Bíblia, você tem que ir pela Bíblia. E tem muitos pregadores pregando uma coisa que não é o que o texto está dizendo. Então, os pregadores de versículos isolados da Bíblia, pega Malaquias 3, 8, 10 e diz que você é ladrão. Mas leia o texto todo. Porque os senhores pregadores de dízimo não lê Malaquias capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Se você ler o texto todo, senhores dizimistas, realmente o texto está dizendo que você, cristão, é para dar dízimo, que você, cristão, é ladrão porque não dá o dízimo, é isso que o texto está dizendo. Agora, se pega só um versículo isolado da Bíblia, fica fácil enrolar você. Então, os pregadores de dízimo são todos eles pregadores de versículo isolado da Bíblia, né? Que na maior cara de pau enrola você, engana e mente para você usando a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mas a Deus ninguém engana. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo está dizendo para mim, para você, pregador de versículos lá da Bíblia, para não ir além do que está escrito quando você lê Malaquias 3, 8, 10, dizendo que o cristão do Novo Testamento, da Nova Aliança, não dá o dízimo, é ladrão. Quando você cobra dízimo no Novo Testamento, você está indo além do que está escrito, porque o dízimo de Malaquias, eu e você nem existia. O dízimo de Malaquias 3:10 não é para nós cristãos. O dízimo é bíblico? É, está na Bíblia. É bíblico porque está na Bíblia. Mas é para nós cristãos? É não. Porque Jesus não tinha nem nascido ainda, a igreja nem existia ainda, o Brasil nem existia ainda. Esse dízimo aqui de Malaquias 3:8-10 não é para mim, para você não, meu amado. Agora, é pecado, irmã Josia, dar dinheiro na igreja, na congregação, levar dinheiro? É pecado levar dinheiro? Não é pecado. Em forma de oferta voluntária. Mas em dízimo não, porque dízimo não é para nós cristãos. Não é para nós do Novo Pacto, Nova Aliança, do Novo Testamento. Dízimo é Velho Testamento. Se dízimo é Velho Testamento, por que é que os senhores pregadores de dízimo estão pregando Velho Testamento na graça? Se dízimo é Moisés, por que é que vocês estão pregando Moisés no lugar de Jesus? Se dízimo é lei, por que estão pregando lei na graça?
aqui em 1 Coríntios 4:6 está dizendo, não ir além do que está escrito. E lá em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo diz para vocês, pregadores de dízimo, diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo está dizendo para vocês, pregador de dízimo, para vocês, pastor, apóstolo, bispo, missionário, evangelista, pregador de dízimo, está dizendo para você que, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que seja anátema. Aí eu pergunto, o apóstolo Paulo anunciou dízimo? O apóstolo Paulo pregou dízimo? O apóstolo Paulo era dizimista? Não. E por que vocês estão pregando dízimo, se o próprio apóstolo Paulo nunca pregou dízimo? O apóstolo Pedro nunca pregou dízimo, nem pediu dízimo de ninguém. João também não, Mateus também não, Lucas também não. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Qual dos 12 era dizimista fiel? Nenhum. Qual dos 12 pediram dízimo, pregaram dízimo? Nenhum, porque dízimo é judaísmo, é Velho Testamento, é Moisés, é lei, não é graça, não é cristianismo. A maneira correta de se levar seu dinheiro para a congregação é essa aqui que o apóstolo Paulo pregou. Em 2 Coríntios 9:7, que diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso aqui se trata de oferta voluntária. E a oferta voluntária é mais do que 10%. Muito mais ou menos, é de coração, é o valor que você quer dar. É por amor e não por constrangimento. Se oferta a Deus com alegria. E feliz é aquele que semeia na obra de Deus. Então ajude a sua congregação, mas não em forma de dízimo, porque dízimo é fake news. Dízimo é mentira de espíritos enganadores. Dízimo é mentira gospel para graça. Então, o apóstolo Paulo era ofertante ou dizimista? Os apóstolos eram ofertante ou dizimista? Ofertante. Porque dízimo não é para nós cristãos. Louvado e agradecido seja Deus. Então, 1 Coríntios 4:6 está dizendo para não ir além do que está escrito. E Gálatas, capítulo 1, versículo 8, está dizendo que até mesmo se um anjo vir do céu e pregar dízimo para nós da graça, que seja amaldiçoado. Porque Deus não mandou eu e você ser dizimista. Nós da Nova Aliança devemos ser ofertante e devemos ofertar com amor, irmão. Com amor. Então, os pregadores de versículo isolado da Bíblia, ele gosta muito de pregar Malaquias, mas o povo está acordando. Porque hoje tem o canal Josias Dias, o diabo odeia esse canal, o diabo está irado com o irmão Josias pregando, combatendo esse fake news do dízimo na graça. Essa mentira gospel, essa galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Você acha que foi fácil para mim pregar esta mensagem nesta plataforma? Não, mas é o meu chamado. Deus me chamou para essa obra e está te chamando também para combater contra essas heresias do sistema religioso. Assim que eu comecei a pregar essa pregação, eu tinha medo, eu era muito perseguido, discriminado. E ainda sou. Mas logo no começo não era fácil, mas Deus me chamou e eu tenho convicção do chamado de Deus para esta obra, para esse ministério. E quando você me persegue por causa que eu estou combatendo contra o dízimo do sistema religioso, você está perseguindo o Espírito Santo, você está indo de contra a obra do Espírito Santo. Agora você que defende o dízimo com unhas e dentes, me convença a ser um dizimista fiel. Você não vai conseguir nunca, porque você sabe que mente. Você sabe que está mentindo. Você não tem base bíblica. Agora me convença, não é me chamando de herege, não é me chamando de falso profeta, não. Me convença com base bíblica. Mostrando texto bíblico de que eu tenho que ser um dizimista. Você não vai conseguir. Você não vai me provar isso nunca. Escute.
Um dos maiores perigos no cristianismo é o que estão fazendo, pregando salvação em cima de dízimo, amedrontando o povo com esse evangelho do terrorismo, do migrador, cortador, devorador, que se você não der o dízimo, vai gastar na farmácia, e o devorador, o migrador, os demônios vai atingir a tua finança. Isso é mentira gospel, isso é mentira satânica, isso é os pregadores prestando a boca a Satanás, a espírito enganador, isso é heresia. Acorda, não seja analfabeto de Bíblia, não coma tudo aquilo que te ensina, se antes você conferir nas escrituras sagradas, se aquilo que estão te ensinando é Bíblia, tem base bíblica. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O maior perigo no cristianismo é o uso desenfreado de versículo isolado da Bíblia. Esse é o maior perigo no cristianismo, é que estão fazendo, pegando Malaquias 3, 8, 10, versículo isolado, e dizendo que se você não der o dízimo, você é ladrão. É isso é que o texto de Malaquias está dizendo. Lê o texto todo. Não fique catando só o versículo, não. Lê o versículo todo de Malaquias 3, para ver se realmente você que não dá o dízimo está sendo ladrão, está roubando a Deus. Se você quer entender Malaquias 3, 8, 10, você tem que ler Malaquias capítulo 1, versículo 1. Ou Malaquias capítulo 2, versículo 1. É a própria Bíblia explicando. Veja que Malaquias capítulo 1, versículo 1 está explicando Malaquias capítulo 3, versículo 8, 10. Que está dizendo peso da palavra do Senhor contra os dizimistas. Contra os cristãos do Novo Testamento. Não, é peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Agora o 2 diz assim, capítulo 2, versículo 1, diz assim: agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Esse mandamento do dízimo é para os sacerdotes do Velho Testamento, não é para você cristão. Então, para entender Malaquias 3, 8, 10, o próprio livro de Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias 2, 1, tá? Mostrando para você quem era o ladrão e quem estava sendo roubado em Malaquias 3, 8, 10. Quem estava sendo roubado era o povo, que estava dizimando. E o dízimo de Malaquias, o dízimo da Bíblia, nunca foi dinheiro, e já existia dinheiro nos tempos dos dízimos. O dízimo da Bíblia é mantimento, criação, plantação. Agora o dízimo dos falsos profetas, dos cangulosos, né, dos pastores, pregadores de dízimo, o dízimo deles, do sistema religioso, é dinheiro. Mas o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro, já existia dinheiro no tempo dos dízimos, porque por 30 moedas Jesus foi traído. José foi vendido pelos seus irmãos por dinheiro, e aí vai. Eu posso mostrar a você vários versículos que já existia dinheiro no tempo dos dízimos, ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro. Você pode dar um amém por essa palavra, irmão, para pregar essa mensagem, tem que ter raiz, tem que ter chamado. Não é qualquer um que prega essa mensagem, bota a cara para bater para pregar essa mensagem, não. Tem que ter a chamada de Deus, tem que ser corajoso. E muitos sabem dessa verdade e não está pregando porque vai ser excluído da congregação, vai ter uma reunião extraordinária na congregação dele, vai expulsar ele se ele se levantar contra o dízimo. É por isso que Deus vai permitir o fechamento das igrejas, porque muitos estão pregando versículo isolado da Bíblia e não estão falando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que fale. E os senhores pregadores de dízimo devem requerer dos senhores, aqueles que pregavam dízimo por inocência da década de 40, 50, que pregava que se não desse o dízimo vai para o inferno, que ele achava que era verdade mesmo, esses daí vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Agora os senhores que dão uma de doido, sabem que o irmão José está pregando a verdade, Bíblia. Sabe que o pastor Jardel, aí da internet, o carequinha da internet está pregando, é o maior pregador que combate dízimo, é o pastor Jardel aí
nessa plataforma do YouTube, você vai encontrar um carequinha. Você que escuta as mensagens do pastor Jardel, as mensagens do irmão Josias Dias, as mensagens do diácono José Alberto, que Deus está usando poderosamente, combatendo contra o judaísmo no cristianismo. Você, quando escutar a pregação de um desses pregadores e outros que tem aí, Deus não vai ter mais você por inocente. E você engana eu e ao povo, as ovelhas, mas a Deus não. Porque Deus quer te levantar também para combater contra essas heresias. Porque por causa do dízimo, muitos pregadores jogou muita alma no inferno, deixou de consagrar quem tem chamada de Deus para o ministério. Por isso que muitas congregações estão sofrendo, porque estão consagrando quem compra a chamada ministerial. Às vezes o cara não tem nem chamada, mas é um bom dizimista, né? E muitos estão abrindo igreja por causa de Malaquias 3:8-10, por causa de dízimo, por causa de dinheiro, e não por amor às almas. Deus quer que você abra pregue o evangelho por amor às almas, não que as almas tenham no bolso. O evangelho não é brincadeira, é a palavra de Deus, é profecia. Estamos no fim dos tempos. E os pregadores de versículo isolado da Bíblia estão fazendo o que Satanás fez com Jesus lá no deserto. O que foi que Satanás fez com Jesus lá no deserto? Pregou o versículo isolado, né? Ele pregou, Satanás usou retalho do texto sagrado. Satanás pegou um pedaço do texto, ele pregou Salmos 91, versículo 11 e o 12, né? Como argumento para fazer que Jesus se jogasse em seus braços de treval. Ele mandou Jesus se matar, se jogar, porque Jesus se jogando, os anjos vinham e pegavam Jesus no braço, né? Satanás usou as escrituras sagradas para mandar Jesus se matar. Ele citou lá em Mateus 4:6, ele diz assim: disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Ele citou Salmos 91, 11, 12 para Jesus. Ele citou um versículo isolado da Bíblia para Jesus, né? Porque Satanás sempre chega no momento que você está mais fraco, né? Que você está ali em jejum, está se consagrando a Deus, é o momento que ele mais te tenta. Aí ele citou Salmos 91, versículo 11 e o 12 para Jesus, né? E ele disse, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeça com alguma pedra, né? Então, pregadores do dízimo, inspirado por Satanás, muitas das vezes, sem se darem conta, faz exatamente o mesmo que Satanás fez, usando a palavra com o versículo isolado do texto, sem contexto, para dizer o que o texto não diz. Amados, queridos, a Bíblia Sagrada diz que quando o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica e foi pregar na cidade de Bereia, os crentes bereanos, os crentes lá de Bereia, né, conferiram, vírgula por vírgula, se o discurso de Paulo estava combinando com as escrituras. Os crentes, os cristãos bereanos, tudo que se pregava para ele das profecias, eles conferiam, né? E o apóstolo Paulo gostou da atitude dos cristãos daquela localidade. O apóstolo Paulo gostou da atitude dos cristãos bereanos, porque tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles conferiam nas escrituras, né? Ao contrário de muitos líderes de hoje, quando você vai questionar, eles não gostam. Você é proibido, em muitas congregações, não em todas, de questionar,
né? Você é obrigado a obedecer quando digo, o que é aceitar Jesus como Salvador? Você levanta a mão. Na verdade, a pergunta deveria ser essa: o que é aceitar a nossa doutrina da nossa igreja local? Levanta a mão. Porque mesmo você levantando a mão para aceitar Jesus, mas se você não concordar com a doutrina daquela congregação, você vai ter problema. Então, você for questionar, você é proibido de questionar. Você tem que concordar com toda a doutrina daquela congregação. É assim ou não é? Mas o apóstolo Paulo não. Ele gostava quando alguém questionava, né? Ele achou isso o máximo. E inspirado pelo Espírito Santo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, resgatou o fato em carta, da qual temos acesso hoje em Atos 17:11, né? A Bíblia diz expressadamente que se homens ou até mesmo um anjo nos mostrasse outro evangelho além do que Paulo pregou, né, éramos para considerar maldição, anátema. A Bíblia diz que se mesmo anjo, né, mesmo um irmão santarrão pregar um evangelho que não foi o que Paulo pregou, que seja reprovado, irmão. Que não, você não dê quebre, tá vendo? Deus não me chamou para falar um português bonito, correto. Você já sabe qual era a palavra que eu ia dizer, então o importante é isso, é você não escutou a palavra que eu queria dizer, mas você já sabe, tá vendo? Glória a Deus por isso. Mas você não deve dar crédito. Eu ia dizer outra palavra. Entendeu? Porque as escrituras têm que ser o que ela diz, não o que a gente quer que seja. Então Paulo não pregou Malaquias 3:8-10, irmão. Paulo não pregou dízimo. Paulo não pregou que se você não der o dízimo, você é ladrão. Paulo não pregou que é para você ser dizimista, não. Paulo não pregou dízimo, ele pregou oferta voluntária. Ele pregou 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. E texto fora do contexto é um grande perigo, irmão. Então não se preocupe, porque você não está dando mais dízimo, não dá dízimo, não se preocupe que você não está roubando a Deus, irmão. Aliás, se você, depois de ouvir essa pregação e continuar dando dízimo, lá em Gálatas 3:10, o que é que diz em Gálatas 3:10 para quem é dizimista? Você que se julga que vai para o céu porque é um dizimista fiel, o que é que diz Gálatas 3:10? Diz que você é amaldiçoado, porque dízimo é obra da lei. E se você pratica a obra da lei, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada. É isso que Gálatas 3:10 está dizendo, não é, irmão José? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, senhores pregadores de versículos isolados da Bíblia, não brinque de ser pastor, não brinque de ser líder espiritual. Respeite a palavra de Deus, porque Deus tem me levantado para combater contra essas heresias do dízimo, e eu tenho pagado alto preço por isso. Portas têm se fechado para mim por causa dessa mensagem. Irmãos têm se afastado de mim, né? Nem foto alguns querem bater comigo para não se queimar, porque os pastores aconselham até não me visitar. Mas o meu negócio é com Deus. E eu tenho amor por sua alma. Por isso que estou pregando essas verdades bíblicas para você. Eu louvo a Deus que eu estou vendo Deus levantando muitos homens e mulheres pregando essa mesma mensagem. Louvo a Deus pela vida do pastor Jardel, o carequinha do YouTube. Louvo a Deus pela vida do diácono José Alberto, pregador das redes sociais do YouTube, que quase todo dia está pregando. Toda semana tem pregação do diácono José Alberto, pregação de muito conhecimento. Deus está usando poderosamente aí no YouTube, no Facebook e no YouTube também. Visite o canal do diácono José Alberto, visite ele lá no Facebook e você vai aprender mais ainda de Deus. E examine as escrituras, meu amado. Examine as escrituras. Em pleno século XXI, e você já está acreditando nessa mentira gospel do dízimo para cristão. Qual é o versículo da Bíblia que está dizendo que se o cristão não der o dízimo, ele é ladrão?
Qual é o versículo da Bíblia que está dizendo que se o cristão não der o dízimo, ele vai para o inferno? Hã? Então, meu querido, você precisa deixar de ser analfabeto de Bíblia. Urgentemente, porque Jesus está voltando. E os mentirosos, Apocalipse 22:15, diz que os mentirosos herdarão o reino do céu, é? É isso que está dizendo, que os mentirosos, pregadores de dízimo mentirosos, herdarão o reino do céu, é? É não? E por que você mente descaradamente? Por que você mente dizendo que se não der o dízimo vai para o inferno, está roubando a Deus, pregando salvação em cima de dízimo? Mas Deus está me usando para você, pregador de dízimo, porque Ele te ama, porque você é uma alma. E por causa da sua doutrina, você pode ir para o inferno, porque você não quer abrir mão dessa mentira, para não perder a regalia, não perder a mordomia. E é por amor à tua alma, pregador de dízimo, pregador de judaísmo, de Moisés, da lei e da graça. Estamos na graça, novo pacto, nova aliança, novo testamento, você pregando velho testamento, Moisés, lei. Aí Deus me desaquieta e bota eu aqui nessa plataforma para pregar para você, por amor a você. Você quer mais amor do que esse? Fica na paz, fica na bênção. Muito obrigado por ter ficado até o final. Beijo no coração, milhões de beijos para todos vocês inscritos no canal Josias Dias. E quem não é inscrito, será uma honra ter você aí nessa plataforma. Eu gosto muito de pregar aqui nessa plataforma do YouTube. Eu gosto muito. E eu louvo a Deus que lá no Facebook eu perdi muito amigo quando eu comecei a pregar sobre o dízimo, combater essa heresia. Perdi, né? Aqui também saiu principalmente pastor e pregador de dízimo, caiu fora, irmão. Mas só fica os fiéis, só fica escrito fiéis. Você que está aí é porque você é fiel, gosta de ouvir a verdade, né? Não a verdade do irmão Josias, mas a verdade da Bíblia Sagrada, porque somente ela nos garante vida eterna. Muito obrigado a todos vocês que têm me ajudado nessa plataforma. Peço a você a sua ajuda. Me ajude espiritualmente, oração. Sempre ore por irmão Josias. Amém? Fique na paz, fique na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Abraço para todos vocês inscritos no canal Josias Dias.